Olá, boa tarde. O Concílio Ecuménico Vaticano II apresenta um conjunto de propostas para a presença da Igreja na sociedade contemporânea. Elas merecerão a análise do convidado de hoje do programa Eclésia, o Padre António Martins, com quem conversaremos daqui a pouco. Primeiro, apresentamos-lhe perspectivas para a construção da alegria na vida de todos os dias. Viver com alegria, ser positivo, depende muito da forma como se assumem essas atitudes na vida. A folia do Carnaval leva a que durante alguns dias se viva em euforia. Uma alegria desmedida que faz esquecer temporariamente as tristezas, as angústias e as dificuldades com que muitos portugueses se debatem atualmente. Para os católicos, esta alegria não é nem deve ser apenas fugaz, momentânea. Pelo contrário, deve estar presente sempre no seio da família e da comunidade. Acho que é um dos valores essenciais dentro do cristianismo. Portanto, o valor da alegria, e é um valor que precisamos muito atualmente. Um dos melhores serviços que podemos prestar ao mundo de hoje é dar-lhe esperança, é dar-lhe experiências de alegria que vão capacitar para enfrentar os desafios da atualidade. E isso passa muito por uma atitude alegre, divertida, eu diria descontraída da própria vida. A alegria é um dos ingredientes essenciais no dia-a-dia de todos. É ela que nos dá energia e motivação para enfrentar os desafios atuais. Os desafios da atualidade fazem com que prestemos este serviço de alegria que vão desembocar no desenvolvimento da alegria, de atitudes positivas, de atitudes construtivas. E este recriar o mundo de hoje é este injetar uma outra vitalidade, uma outra energia ao nosso tipo. As pessoas o que procuram é isto. O que eu tenho visto em conferências, em aulas, naquilo que faço no meu dia-a-dia, é as pessoas que gostam de experiências descontraídas, mas profundas. Não só no meio pastoral, mas também no dia-a-dia, é importante procurar o lado divertido da vida. É através dessa procura que muitos conseguem superar as adversidades, conseguindo encontrar novos desafios que deem novo sentido à vida. Experiências com propostas desafiantes, mas ao mesmo tempo descomplexadas, significativas, exigentes. E procura-se muito este lado divertido da própria vida. É engraçado vermos isto, por exemplo, no contexto da aprendizagem. Se não há diversão, se não há alegria, não é possível haver aprendizagem. Porquê? Porque o nosso cérebro está tenso. Se eu quero ensinar alguma coisa, tenho que pôr os meus alunos, em primeiro lugar, descontraídos. E então aí o cérebro deixa de estar centrado na própria sobrevivência da pessoa. E precisamos destes contextos disciplinados, rigorosos, mas também de à vontade. São essenciais para que haja propriamente aprendizagem e gostemos de aprender. A sociedade atual vive momentos difíceis, onde os problemas sociais e económicos fazem do mundo um mundo sisudo, onde o futuro é visto com pouco otimismo. Propor a alegria no mundo assim é um desafio de dificuldade acrescida para a Igreja Católica e para aqueles a que ela pertencem. Precisamos de recriar também aí, precisamos de refundar, precisamos de renovar com esta dose de alegria. Se não houver esta dose de alegria, é extremamente difícil irmos longe, porque as pessoas precisam desta alegria, porque isto é ir contra a corrente. É esse mesmo o papel da alegria na Igreja, ser determinante no incentivo à mudança. Ser profeta é dizer hoje, isto vai mudar, se fizermos alguma coisa, se arregaçarmos as mangas, se deitarmos mãos à obra, se formos empreendedores, se tivermos iniciativa, se deixarmos correr, isto vai correr, se continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos ter os resultados que obtivemos até agora. Se queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. E a Igreja tem uma proposta única, uma proposta salvífica de vida e pode dar ao mundo de hoje esta alegria, como sempre soube dar. E que agora procura dar também, e que é urgente que dê. E existem muitos sinais dentro da própria Igreja, nomeadamente no âmbito da pastoral juvenil, que são sinais dessa renovação, desse recriar a alegria da fé. Em dia de Carnaval fica o desafio para todos: assumir todos os dias a alegria como motor de mudança.
Chama-se José Pedro Cobra e faz da vida uma proposta de alegria, pelo que diz e também pelo que faz rir. José Pedro Cobra tem 40 anos, é advogado e exerce funções na área corporativa e de comunicação institucional num dos principais grupos económicos portugueses. Uma vida profissional exigente, mas com a qual consegue conjugar uma outra faceta que vive com grande entusiasmo e humor: dar espetáculos de comédia. O sentido do humor foi algo que sempre tive, acho que herdei também de alguns genes familiares, em especial da minha avó, mas não só. E esse ambiente sempre o vivi e sempre tive. Portanto, sempre houve uma partilha grande com os amigos. A partir de certa altura foi surgindo a oportunidade meramente circunstancial, com amigos, num restaurante, onde também conhecia as pessoas do restaurante, de fazermos isso e partilhar, no fundo, esse humor com as outras pessoas. E como é algo que efetivamente me dá imenso gozo e que me preenche imenso, a circunstância falada na altura, que me lembro, foi muito gira, porque foi o conceito de dizer assim: olha, se nós pelo menos vamos nos divertir, se mais alguém também se divertir e se mais alguém também gostar e aproveitar, melhor para todos, não é? O orgulho em ser português está sempre presente, até mesmo em pequenos pormenores, como no nome que dá ao seu espetáculo de comédia. O conceito de ser comédia em pé é porque para mim é muito caro que seja em português. Quer dizer, ou seja, eu gosto muito de Portugal, sou muito português, sou muito assumidamente tuga, já tenho dito isso em vários sítios, porque gosto mesmo. E, portanto, comédia em pé é mesmo português. Aliás, eu chamo-lhe comédia em pé, zinhos de coentrada, que é para ser ainda mais à portuguesa e ser ainda mais difícil traduzir para inglês, porque não sei como é que se dirá little feet of coentrada ou qualquer coisa do género. E, portanto, é mesmo para ser nosso e para ser português. Acho que temos um sentido de humor fantástico e que, no fundo, está dentro de todos nós também. Encarar a vida com otimismo é o lema deste advogado, que encontra ainda tempo para fazer voluntariado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde lê histórias às crianças internadas. De facto, uma pessoa vive o seu dia-a-dia, o trabalho, etc., o fato, a gravata, aquilo que eu chamo do fato macaco, que no fundo não deixa de ser um fato de trabalho. A possibilidade de não ser propriamente uma transformação, mas de rapidamente nós fazermos expressar outras essências que temos também cá dentro. A galinha é outra das nossas personagens, destas histórias de partilhar e mostrar cá fora. Já pôs muitos ovos por aquele hospital e anda sempre a cacarejar. Colabora também com outras instituições de solidariedade e participa como orador em diversos eventos, encontros de empresas, espetáculos e palestras, nos quais retira como gozo pessoal a partilha de ideias sobre a vida e umas boas gargalhadas. O humor cria essa cumplicidade e aproxima as pessoas. E eu acho que quando as pessoas estão próximas, abrem-se, falam melhor, partilham muito mais as dores e as alegrias uns dos outros. E de facto a felicidade é para ser partilhada, não é? E a vida é para ser partilhada neste sentido pleno. Há uma coisa gira que a gente nunca sabe quem é que inventou as andotas, não é? É assim um fenómeno, mesmo que aparecem na internet ou uma coisa qualquer, mas quem é que inventou a andota, não é? E portanto eu acho que sobretudo isto são coisas de pessoas. E aquilo que me move e aquilo que eu gosto e que me entusiasma de facto são as pessoas. Nas suas variadas formas. E o humor, diria que é uma forma privilegiada de contacto com as pessoas. De nos trazer mais ao nosso âmago. Digamos que as pessoas têm menos defesas, estão mais abertas. Eu gosto muito de me rir de mim próprio, de rir dos meus amigos, dos que me são queridos. Portanto, brincar com a situação e de facto ter essa alegria no dia-a-dia. Acho que é algo que faz todo sentido. E portanto resulta assim também de um jeito, se quisermos chamar assim, que fui tendo. Mas eu acho que é mais por estar atento e por estar mais próximo das pessoas. Acho que é talvez mais isso. Apesar da crise atual que o país vive, José Pedro Cobra defende que devemos todos os dias celebrar a vida com alegria, dando sempre o melhor de nós. Eu, no meu dia-a-dia, na minha profissão, no meu trabalho, vivo com alegria. Também não conseguiria viver de outra maneira. E as pessoas que tenho à minha volta e os colegas da empresa com que tenho, as pessoas, no fundo, isto é contagiante. Ou seja, se a coisa gira, a gente fala sempre que quando boceja, o outro também boceja. Mas quando sorri, o outro também sorri, não é? E sorrir é claramente a forma mais simples, mais barata e mais rápida de ficarmos mais bonitos, não é? Portanto, não custa muito, de facto, lidar com as coisas dessa maneira. Por isso, José Pedro acredita convictamente na frase dos Monty Python: rir é a melhor maneira de levar a vida a sério. Eu acho que sim, porque sabe que eu acho que levar a vida a sério não é ser sério ou ser sisudo ou ser carrancudo. Levar a vida a sério é entregar-nos, é empenhar, é ter o entusiasmo. E acho que rir é um caminho privilegiado para esse entusiasmo. E atenção que entusiasmo não é euforia, não é loucura. Entusiasmo é algo que vem do nosso interior. Aliás, a palavra entusiasmo, que é uma palavra que eu gosto, é uma palavra que vem de enteus, que significa em Deus. E que as pessoas muitas vezes esquecem e deixam cair esse sentido. Hoje em dia, infelizmente, até é uma palavra quase proibitiva quando se fala nisto
por incrível que pareça. E eu acho que é essa profundidade maior que nos faz mover. José Pedro Cobra é um dos muitos portugueses que usa o seu talento para abençoar os outros, mas que, para além disso, sabe reconhecer que o mais abençoado acaba por ser ele, ao receber de volta, e em maior medida, tudo o que ele dá em primeira mão. Esta e outras reportagens podem ser vistas em agência.eclésia.pt. Agora as propostas deixadas pelo Concílio Ecuménico Vaticano II. E está hoje connosco o Padre António Martins, secretário da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De que forma o Concílio apresenta a pessoa? Apresenta a pessoa com muita paixão, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita simpatia, com este sentido de simpatia, de encontro, de diálogo, de compaixão, de desejo de conhecer, de amar, de servir e de dignificar a pessoa humana, homens, mulheres, no mundo de hoje. Os textos do Concílio Vaticano II, nesse aspecto, não são textos explicitamente ou diretamente religiosos. Eles olham a natureza humana, olham o humanismo e abordam a pessoa nessa perspectiva? São diretamente religiosos, também por alguns, isso. E outros não são. Portanto, fundamentalmente, a reflexão que trago aqui é sobre a Gaudium et Spes e o sentido da condição humana na Gaudium et Spes. Que nos propõe, sendo o último documento do Concílio Vaticano II, e precisamente esta Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, propõe-nos uma leitura cristã, assente nesta iluminação de vida e de sentido que é Jesus Cristo, da complexidade da realidade humana. Portanto, o homem como questão, e como questão na sua inquietação, na sua dor, no seu drama, na sua morte. Depois também a organização da sociedade humana nas suas diferentes dimensões, da economia, da política, das relações internacionais, da família, da cultura. E, portanto, em todos estes âmbitos, o Concílio responde com a presença iluminadora de Jesus Cristo, fundamentalmente uma presença iluminadora da condição humana. Sobretudo, os mais humildes, os mais pobres, têm um lugar especial, específico na forma como são abordados, são referenciados? Exato, e basta recordar vários textos do Concílio. O próprio Papa João XXIII, quando convoca o Concílio, nos diz que a Igreja não oferece aos homens riquezas caducas, não promete uma felicidade só terrena, mas comunica-lhes os bens da graça divina, elevando os homens, que elevam os homens à dignidade de filhos de Deus. Portanto, há este horizonte, desde o início da abertura do Concílio, de dignificação de uma realidade que é a condição humana, que já por si é dignificada a partir de Jesus Cristo. E, portanto, a Igreja quer entrar neste reconhecimento e nesta valorização de uma humanidade amada em Jesus Cristo e redimida em Jesus Cristo. E, fundamentalmente, também logo no princípio da Gaudium et Spes, as alegrias, as tristezas, as angústias e as esperanças do mundo de hoje são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Portanto, tudo o que é humano, podemos dizer, interessa à Igreja e tem, de certo modo, uma dimensão cristã. Até o que aparentemente desumaniza tem uma dimensão cristã. Mesmo isso que aparentemente pode desumanizar são também sinais dos tempos, uma expressão que é muito referenciada a partir dos textos do Concílio também. Que é uma dimensão nova, que a Gaudium et Spes nos diz, logo na primeira parte, que para conhecer o mundo de hoje é preciso discernir os acontecimentos da humanidade contemporânea, nas suas alegrias, nas suas tristezas, nas suas inquietações, nas suas esperanças. Os acontecimentos são sempre portadores de uma carga ambígua.
trazem o drama da condição humana, da existência, que é qualquer coisa que pode ser simultaneamente de angústia e que também nessa angústia pode haver uma dimensão de inquietação, de esperança. Aquilo que é de dor e aquilo que é de fracasso também diz parte da condição humana. Por exemplo, isto apenas para contextualizar, a crise económica e financeira portuguesa e europeia que estamos todos a viver tem a sua ambiguidade, que nos deixa um pouco inquietantes em relação ao futuro, sem sabermos que são soluções a encontrar, mas também pode provocar aqui uma descoberta da essencialidade da vida e uma descoberta também de maior dignidade da pessoa. Portanto, o Concílio faz-nos esta proposta. Em cada acontecimento humano, que são tantos, nos sinais dos tempos, há uma densidade de drama, ao mesmo tempo de inquietação e ao mesmo tempo de esperança, reveladora do contraste e do paradoxo da condição humana. Também naquilo que é novo, naquilo que é descoberta científica, naquilo que é evolução? Exato. O Concílio faz uma reconciliação da Igreja com o mundo contemporâneo, com a arte, pelo menos em nível de intenção, com a ciência, com a tecnologia, reconhecendo que a ciência, que a tecnologia é o produto desta aventura humana de conhecimento, de procura da verdade, que por si mesmo é dom de Deus. Esta capacidade que o homem tem, o homem com maiúsculo, de procurar a realidade das coisas, o conhecimento das leis que presidem, que orientam a organização da natureza a nível do macrocosmos ou do microcosmos. Portanto, isto é um fator de crescimento, de dignificação humana, e que a Igreja, em relação e dando a passos significativos de avanço em relação a crises de tensão e de incompreensão com os avanços científicos do passado, saúda e acolhe precisamente esses avanços científicos, reconhecendo também que os avanços científicos podem trazer também as suas ambiguidades e os seus perigos, se não forem suficientemente orientados e aplicados com uma dimensão ética. Nesta apresentação que fazemos, que o Padre António Martins nos faz, da forma como o Concílio apresenta a pessoa, de que forma é que enquadra aí a experiência crente, sobretudo a experiência crente vivida no contexto atual? A experiência crente é este encontro com Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas acontece num mundo onde, se calhar, já não é essa, enfim, a tónica comum. Por isso é que o Concílio, é verdade, um dos desafios, ou dos problemas que o Concílio enumera, é o drama do ateísmo. Estamos nos anos 60 e 62 a 65, o documento é de 65, está muito marcado nessa altura a dimensão do materialismo prático, ideológico, da dimensão de um secularismo agressivo, sobretudo na altura dos países de leste, com esta divisão do bloco das democracias ocidentais e dos países de leste marcados pelo totalitarismo marxista. Portanto, a Igreja nessa altura vive esse drama, reconhecendo que o ateísmo é um fator novo, preocupante, que já não é apenas uma dimensão individual de A ou B ou C pessoas, mas que se organiza em movimentos globais, até em organizações políticas e organizações estatais. Nessa altura, portanto, havia a preocupação, por um lado, de combater, em alguns grupos mais radicais, noutros mais moderados, de dialogar e de procurar pistas. O Concílio inquieta-se também o porquê deste fenómeno e também interroga: os próprios cristãos não terão alguma responsabilidade do modo mais ou menos autêntico como experimentaram Deus neste surgir do fenómeno do ateísmo? Ou seja, o ateísmo é também uma dimensão que nos ajuda a interrogar a própria fé. E acredito que esse fenómeno do ateísmo, como muitos outros, mereceram atenção por parte do Concílio, mereceram sobretudo uma nova atitude do diálogo. De que forma é que ela aconteceu? De que forma é que o Concílio a propõe? É bonito, porque toda a marca do Concílio é este diálogo sincero, que eu não me canso de o dizer,
sincero, aberto, descomplexado, humilde com o mundo de hoje. E com esta percepção, às vezes resulta mais a nível de intuição do que propriamente de grandes elaborações. E por isso a Gaudet Spes é um documento que tem os seus contrastes internos, mas de vez em quando tem assim flashes intensos de luminosidade, diria eu, uma palavra cristológica, ou seja, de afirmação desta luminosidade que é Jesus Cristo. O diálogo, deixe-me concluir, esta paixão pelo humano, que é reconhecendo que estamos inseridos no mundo, a Igreja e o mundo não disputam entre si espaço. É o mesmo espaço que é o espaço da condição humana. O que é humano também é cristão, o que é humano também é eclesial. E, portanto, embora o próprio Concílio diz que o homem é um enigma, portador de uma inquietação, de um paradoxo, um problema para si mesmo, e, portanto, esse problema é também problema dos cristãos. Mas há qual um fator acrescido a que a experiência cristã, e aqui a experiência da fé, é portadora de um significado e de um sentido acrescido. E esta é uma temática que continuaremos a analisar aqui neste programa Eclésia, com a presença de António Martins, que agradeço. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias, quando continuarmos a apresentar a forma como o Concílio Vaticano II apresenta a pessoa. Já amanhã o programa Eclésia estará de volta com outros temas que marcam a atualidade religiosa. Tenham um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.